Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra. Continuando a intervenção do PSD, apresentar uma saudação especial a todos os trabalhadores da administração pública que estiveram e estão na linha da frente deste combate à pandemia. No entanto, o PSD não pode deixar de lamentar, Sra. Ministra, o incidente ou a desatenção que houve no mês de abril com a atualização salarial dos profissionais de saúde. Sabemos todos que os profissionais de saúde vivem momentos particularmente difíceis, quer da vida profissional, quer da vida pessoal, e não foi compreensível de modo nenhum esta desatenção do Governo para com eles no momento de receber a atualização salarial. A minha primeira pergunta, Sra. Ministra, é saber como é que então está a preparar o regresso da totalidade dos trabalhadores da administração pública agora na era pós-Covid. E também a abertura dos serviços públicos. Já se referiu que está a desenhar planos de intervenção para que esse regresso ocorra com normalidade, mas ontem, por acaso ontem, e quando a Sra. Ministra estava a falar, lembrei-me, circulava uma petição pública no sentido de pressionar, portanto, de pedir ajuda à população de um grupo de profissionais, por acaso eram os profissionais da PSP, no sentido de pressionar o Governo à aquisição de máscaras. Por isso, Sra. Ministra, era desnecessário que os profissionais, diversos grupos de profissionais, se socorressem da população através de petições públicas para pedirem a aquisição de equipamentos de proteção individual. A minha segunda questão, Sra. Ministra, vem também no seguimento daquilo que o PSD defende para a administração pública quando fala na administração pública, que é a capacidade de resposta da administração pública às famílias e às empresas. Ainda ontem o Dr. Rui Rio falava que o Ministério da Saúde não paga às IPSS desde janeiro. Isto é administração pública, Sra. Ministra. Várias empresas, várias famílias reclamam o atraso no bloqueio dos processos de pedido de ajuda à Segurança Social. Isto é administração pública, Sra. Ministra. E, portanto, gostaria de saber, ainda a propósito de algumas questões que a Sra. Ministra referiu, e referiu-se na realocação de recursos, e até deu o exemplo na era Covid, a realocação de recursos da Administração Central à Administração Local. Mas, Sra. Ministra, até gostava de saber um caso que me pudesse exemplificar e dar onde isso tivesse acontecido. E agora deixe-me lhe dizer o seguinte: não acha que é tão tardio que a senhora, neste momento, ainda esteja com a Ministra do Trabalho a fazer um despacho que permita a realocação... Termino, sim, Sr. Presidente, é mesmo só para terminar. Que determina a realocação de serviços dentro da própria Administração Central, quando neste momento nós temos a retoma da economia, a retoma da atividade das empresas, temos as empresas e as famílias aflitas por não terem os seus processos diligenciados nos serviços públicos. Sra. Ministra, eu compreendo que houve muito trabalho para fazer, mas há urgências. E para que o país funcione, é preciso que a senhora tenha a capacidade de colocar a administração pública com a mesma vontade e a mesma velocidade que as empresas e as famílias estão lá fora. Muito obrigada. Desculpe, Sr. Presidente.